Bem, meus caros, vivam e vamos para o terceiro vídeo de hoje. No fim de semana tem que se pedalar, durante a semana é mais difícil, não há tempo, e no fim de semana sempre se vai arranjando algum bocadinho, especialmente nos dias em que chove como hoje e que não apetece ir para lado nenhum. Ora, esta primeira notícia tem a ver com a nossa Patrícia, que diz aqui o Express Zero, portanto, Expresso Zero, já foi o Expresso, agora é um zero, que a deputada que ameaçou jornalistas é candidata ao Conselho de Opinião da RTP e foi eleita. Não é só candidata, também foi eleita. E o que eu tenho a dizer sobre isto é simplesmente que a Patrícia é uma profissional que sabe bastante mais de jornalismo do que muitos daqueles que por lá andam a roçar esquinas e boys de esquerda e de extrema esquerda que ali se abotoam há anos e anos a propagandear o escardume e bem, e todos pagos com o dinheiro dos portugueses, não é verdade? Os portugueses de esquerda, não me importa que paguem. Agora os portugueses que não são de esquerda, que são a esmagadora maioria, de centro e de direita, não é? Devem ser para aí 4 quintos ou 5 sextos, esses também têm que pagar aquela gente toda, isso é que está mal. Ora, temos que começar realmente a pôr os pontos nos is e acabar com este ninho de boys socialistas que é a RTP, como outras empresas, mas as outras empresas são privadas, podem fazer o que quiserem, o dinheiro é deles, está tudo na falência, não faz mal. Agora a RTP é um problema, porque apesar de estar na falência é com o nosso dinheiro, não é? Nós é que pagamos aquilo. E ainda ontem, por exemplo, eram 3 escardoidos da pior estirpe, da pior espécie, entrevistados por um sonso, todos a dizerem mal de Ventura, todos a dizerem mal da polícia, num canal que nós pagamos. É certo que ninguém o vê, que é a RTP Notícias, mas de qualquer maneira, aquilo custa dinheiro, não é? E a mim não me agrada ter que ajudar a pagar aquele ninho de víboras da extrema-esquerda, que a única coisa que fazem é dizer mal de Ventura e da polícia. Este é o meu vídeo de há pouco, uma questão que eu coloco e que eu gostava de ver respondida, que é apenas esta, não é? Se a Segurança Social tem um excedente de quase 7 mil milhões por ano e todos os anos vai aumentar esse excedente, não é? Neste momento está em 6,7 mil milhões por ano, todos os anos aumenta esse excedente, portanto não tem um buraco, cada vez tem mais dinheiro, porque é que a idade da reforma aumenta. Porquê? Pelo menos estancaria, não é? Estancaria no 65 e logo víamos. Temos um fundo, que é um fundo que eles utilizam, é um fundo de sustentabilidade, tem outro nome, mas é um fundo que está ali à espera de ser preciso, para alguma coisa já vai com 35 mil milhões. É o fundo de estabilidade. 35 mil milhões. E a Segurança Social nos últimos 5 anos tem vindo a aumentar, desde 300, 400 milhões até o ano passado 6.700 milhões. Porquê é que a idade da reforma aumenta? Espero que me consigam responder a isto, porque eu vejo toda a gente nas televisões a dizer que não pode ser, que não pode ser, que a Segurança Social não aguenta, mas ninguém faz contas. É só ir à inteligência artificial ou à Wikipédia e veem quais são os resultados da Segurança Social nos anos anteriores. E tem sido sempre a subir e a subir de uma forma inacreditável. Portanto, ali há dinheiro a rodos. Bem sabemos que o Vieira da Silva, aqui há uns anos, estourou não sei quantos milhões ou milhares de milhões no jogo. Pôs-se a jogar em empresas e fundos e não sei o quê, investiu em fundos e aquilo foi tudo à falência e nós, os portugueses, perdemos milhares de milhões. Nunca lhe aconteceu nada, está tudo a correr bem. Bom, mas isso aconteceu, é só pesquisarem, vão ver o que aconteceu com o Vieira da Silva e os milhões que nós perdemos, não foram milhões, foram milhares de milhões que nós perdemos da Segurança Social nos investimentos que ele fez em fundos que ninguém conhecia. Mas neste preciso momento, nós temos lá 35 mil milhões à espera de serem necessários e não são necessários, porque cada ano que passa acumulamos mais superávit, não é? Mais excedente na Segurança Social. Portanto, não sei de que é que estão à espera para, pelo menos, parar o aumento da idade da reforma e, se possível, baixar para os 65 anos e depois logo vemos o que é que acontece. Ora, eu não consigo comentar esta, vou só passar por ela. Assim me passa mesmo. Padre e participantes em orgias combinam assalto a esmolas durante festas gay em casas paroquiais. Meus caros, não vou dizer nenhuma palavra sobre isto. É notícia do Correio da Manhã. Façam o favor de se divertirem com este tipo de notícias, porque eu não consigo. Eu realmente não consigo comentar isto. Já esta vou comentar, porque a RTP cortou um comentário crítico do governo, o comentário, portanto, era negativo para o governo, sobre uma peça e relativa à inflação.
A direção e a jornalista contradizem-se. A verdade é que alguém mete a mão naquilo, a verdade é que a RTP, como é a televisão do regime, quando foi o PS era tudo do PS, agora o PSD continua a ser metade do PS, outra metade do PSD, porque o PSD é que paga, não é? Quer dizer, quem paga não é o PSD, antes fosse, quem paga somos nós, mas é o PSD ou PS2, como queiram, que gera o nosso dinheiro. Toda a vida foi o PS, era o PS que geria o nosso dinheiro e eles eram todos subservientes ao PS. Salamaleques, de joelhos e tal. Agora é o PSD, estão-se a virar. Portanto, se há aqui qualquer coisa que possa beliscar alguma coisa do governo, há que retirar à bela maneira pidesca de antes do 25 de Abril. Os abrileiros, pá, são piores que a PIDE. Uma estudante denuncia violação no queimódromo do Porto, a PJ já abriu investigação. O que eu tenho para dizer é o que diz o nosso MAI Robocop. As violações no Porto já foram piores do que hoje. E no Porto também deve haver polícias violadoras. MAI Robocop Dixit. No Correio da Manhã disse que bebé e família atacados em casa por trio de assaltantes em Leiria. Bom, estamos mesmo a ver o que é que vai dizer o nosso ministro Robocop. Vai dizer a criminalidade em Leiria já foi maior do que hoje. Mais Robocop Dixit. E as medidas de coação dos polícias foram adiadas. Os polícias estão acusados de tortura e passam mais 2 noites detidas, que eu saiba, é o que está na lei, mas ninguém a cumpre, a começar pelos juízes. Acho e tenho a certeza que em 3 dias eles têm que ser presentes a juízes e têm que ser têm que ser ouvidos, se quiserem falar, e têm que ser dada as medidas de coação. Pois já passaram 4 dias e vão passar amanhã, vai ser o 5º, e depois da manhã será o 6º. Bom, mas houve aquele caso na Madeira em que eles estiveram presos quase um mês, não é? Presos preventivamente até poderem falar. Portanto, ultrapassa-se o limite legal dos 3 dias de detenção antes do primeiro interrogatório, não é? Mas isto acontece dezenas de vezes, portanto a gente num país destes já nem sequer leva a mal, nem no Carnaval, nem fora dele. E o meu vídeo em que tento desmontar o Miguel Pinheiro, que hoje apareceu a zurzir ou a tentar zurzir no André Ventura por causa dos polícias detidos e do MAI Robocop Tagarela. E ele faz umas perguntas ao fim que não têm sentido nenhum, não fazem nenhum sentido, e eu explico porque é que nem o MAI Robocop Tagarela, nem o secretário de Estado, nem ninguém do governo devia pronunciar sobre um caso que está apenas agora a começar, é que vai ter alguns arguídos, outros se calhar até vão ser mandados para casa em liberdade, como aconteceu já com um deles, que nem sequer foi ouvido, mandaram logo embora, porque o advogado dele apresentou um habeas corpus, e portanto, meus caros, isto tem muito que se diga e não pode ser um tagarela a dizer o que lhe passa pela cabeça sobre tudo e mais alguma coisa, porque ele não faz outra coisa se não falar para as televisões dia e noite. Eu não sei se é as televisões que lhe pagam um ordenado, se quem é, mas estou convencido que não. Portanto, isto só no final, só quando houvesse pelo menos acusação, é que o ministro, se quer falar, se gosta tanto de falar como o Marcelo gostava, que podia dizer alguma coisa. Agora, antes disso, tinha que estar calado e nunca dizer mas vão muitos mais ser detidos. Quer dizer, ameaçar as pessoas. É o que eu digo. Estes tipos da esquerda, da extrema esquerda, são piores do que a PIDE. Já tinha esfaqueado um PSP, agora agrediu um guarda prisional. Meus caros, da última hora, da TVI. Só tenho uma coisa para dizer. Pois, é que sobre isto o nosso Robocop Tagarela não diz nada. Sobre isto é que eu gostava de ouvir falar. Sobre isto ele pode falar. Mas o que é que ele vai dizer? Neste sítio, que nem sei onde foi, de certeza que antigamente havia muitos mais crimes do que agora. Bem, foi esfaqueado um PSP, agora agrediu um guarda prisional e o nosso Robocop Mai Tagarela não abre a boca. Lei da nacionalidade, o Tribunal Constitucional diz que proposta não respeita a igualdade, meus caros, e já sabemos porquê, não é? Porque os portugueses verdadeiros, aqueles que nasceram cá, filhos de pais portugueses, que nasceram em Portugal, não podem perder a nacionalidade quando cometem crimes. Isso é verdade, porque não têm outra, só têm uma, que é a nossa. Agora, quem vem de fora para cá, com certeza que tem a nacionalidade dele, antes de vir para cá. Se é imigrante, não nasceu cá, não é filho de pais portugueses, tem uma nacionalidade, seja ela qual for. Ora,
A nacionalidade não é um direito. Não se adquire porque se tem direito. Ganha-se. Ganha-se se conseguimos provar que gostamos de Portugal, que estamos a par do que se passa em Portugal, conhecemos toda a arquitetura do Estado português, conhecemos a política, sabemos pelo menos quem foram os principais reis, percebemos quem é o nosso primeiro-ministro, sabemos quem é o Presidente da República, olha, e sabemos minimamente o que é a nossa história, e para isso temos que saber ler e escrever. Pois nada disto acontece com 99,99999% dos asiáticos que vêm para cá. Portanto, meus caros, a nacionalidade não é um direito, adquire-se, ganha-se, e, portanto, pode perder-se. Tudo o que se ganha pode-se perder. Se comete crimes, porquê é que não pode perder a nacionalidade? Porque os portugueses não podem, mas é que os portugueses nasceram cá e só têm uma nacionalidade. Não podem ficar apátridas. Agora, os que vêm lá de fora têm pelo menos mais uma nacionalidade. Se não tiverem duas ou três. Portanto, se perderem a portuguesa, ainda ficam com a deles. Não é? Pois é. Olha, afinal, já não sou só eu que vejo este Robocop tagarela, pedante, apenas um tagarela pedante. Há mais quem veja, por exemplo, o Vítor Rainho, que diz qualquer coisa como isto: Luís Neves tem um impulso tão forte pelo estrelato que aparece por tudo e por nada a dizer de sua justiça, mesmo quando tem pouca informação sobre os assuntos. Foi o caso desses polícias, ele sabia bola quando começou a falar. E eu concordo perfeitamente com esta análise. GNR violentos forjam auto e põem faca na mão do fugitivo. Estas notícias é que o nosso ministro gosta. Perseguição a cadastrado acaba em agressões. 3 militares da GNR condenados por ofensas à integridade física e falsificação de documento. Meus caros, é o que eu digo. Ainda há gente que coloca a vida em risco na polícia a ganhar pouco mais que um ordenado mínimo. Vale e compensa muito mais ser ladrão, meus caros, como foram aqueles 3 ou 4, não é? Ou até um criminoso grave neste país, também compensa. Olha, pelo menos ganha imediatamente o estatuto de vítima entre aspas, vítima fragilizada. E ganha também o apoio e a simpatia de toda a esquerdopatia tuga, ainda dominante nos órgãos de comunicação social, infelizmente, não é verdade? Seja assassino, seja violador, seja pedófilo, será sempre aquilo que eles chamam uma vítima fragilizada para a extrema-esquerda, claro, para aquela gente. E a Amnistia Internacional, que é coisa linda, a Amnistia Internacional é um daqueles 3 cromos que ontem foram entrevistados pelo Sonso na RTP Notícias. Foi uma maravilha. Cá está, o Ministério Público pede prisão preventiva para 4 polícias no Largo do Rato, mas eles são 13, vai saber o que é que vai acontecer aos outros. Temos tempo para saber, na segunda-feira vamos saber. E aqui está uma faena descomunal. Vamos para outra vez, que vale a pena. Meu caro amigo, até 2056 à tarde, que é quando for julgado. 2056, na melhor das hipóteses, da parte da tarde, que da parte da manhã não há tempo. Os jogadores do Futebol Clube de Porto e família vítimas de assalto violento com prejuízo de 150 mil euros. O que é que dirá o nosso Robocop? Os jogadores do Futebol Clube do Porto já foram mais assaltados do que hoje. My Robocop Dixit. E o mito dos portugueses esclavagistas. Pus-me a pensar, consultei uns livros destes que eu tenho aqui atrás de mim sobre o esclavagismo mais feroz e o que demorou, talvez não o que demorou mais tempo, mas o mais feroz. Investigadores ingleses dizem que foi justamente o tráfico árabe-muçulmano
que se estima que durou entre os anos 650, portanto, o século VII, depois de ter nascido o Maomé, e até 1800, século XIX, mas vá, consideramos século XVIII. Portanto, desde o século VII ao século XVIII, vá, vamos imaginar, são 11 séculos de esclavagismo por parte da civilização árabe e muçulmana. Só que, lá está, o que é que acontece aqui? Basta pesquisar um pouco e nem é preciso comprar livros caros de história, nem de historiadores a sério, que esses são caríssimos, e não contador de historietas, cá aí os contadores de historietas aí do livro e tal, comentecos da extrema esquerda que andam nas TVs de Escardão e das Tugas, não é verdade? Para se perceber que Portugal nem conta. Portugal nem conta para os grandes números de comércio dos escravos mundiais, porque foi século XVI, século XVII, século XVIII já não havia. Portanto, bom, e nós nunca fizemos escravos, nós comprámos escravos como toda a gente, todos, digamos, os países da Europa faziam. Quem fazia os escravos eram os próprios sobas, negros, em África. Esses é que faziam escravos entre a sua população e depois vendiam nos mercados nas costas. Bom, terá sido então a civilização árabe que foi responsável por 17 milhões de escravos entre os séculos 7 e 18. Mas sobre isto, meus caros, ninguém fala porque não se pode criticar os árabes, especialmente os amantes das flotilhas financiadas por organizações terroristas, não é verdade? E os antissemitas, que são iguais aos nazis, foram os principais antissemitas, foram os nazis, foi o Adolf Hitler, o principal antissemita, não é? Que os meteu aos milhões em câmaras de gás e depois a seguir para os fornos crematórios. Esse foi o primeiro antissemita. Hoje não podemos ligar a televisão em canal nenhum que vemos logo 4 ou 5 antissemitas iguaizinhos ao Hitler. Só não os metem nas câmaras de gás e não os levam depois para os fornos porque não podem. Hoje em dia não podem. Mas de resto, se calhar muitos deles se pudessem, era o que faria. Bom, mas a verdade é esta. Pesquisem as maiores civilizações esclavagistas da história, é só pesquisar, ou esclavagismo árabe e vão ver que é verdade. Foi realmente a civilização que mais escravos fez e penso que durante mais tempo. A civilização romana também fez muitos escravos, mas provavelmente a árabe fez ainda durante mais tempo.